Pode deixar pausado. Uma coisa é só avisar. Não, primeira vez que eu trouxe ele à noite, vamos ver se quer trabalhar. Não apareceu. Tá bom. Isso não adianta, você está fazendo Caber aqui no nessas suas aulas presenciais que a gente tem essa semana. Vamos trabalhar com um outro contrato. Vou trabalhar com contrato de transporte, botar o que faltava ainda para depósito, mais para lei. Eu vou pegar um contrato que se adapta melhor a esse plano aqui. Plano físico, não presencial. É um contrato aí do duro, tá? É um contrato de transporte. Também é um tema aí que chega muito nos tribunais. Chegava muito na parte aérea. Aí deu uma parada em 2020, por causa do Covid. Parada séria. O serviço aí que simplesmente emperrou. Mas eu digo que não é só ruim aqui. Se você for para... Na Europa, acho que eles ainda mantêm uma certa qualidade. Agora você vai usar do serviço aéreo nos Estados Unidos. Em termos de tratamento ao passageiro, acho que fica muito aquém, até mesmo aquém do que aqui. Simplesmente suspendem voos, agora não vai sair, vai sair no outro dia. Aqui a gente ainda tem algumas regras aí que seguram um pouco administrativamente. Mas é o setor que mais demanda na questão de transporte, é o transporte aéreo. Bastante coisa. Não é comum o legislador dar conceitos. Normalmente ele deixa conceitos para doutrina ou para jurisprudência preencher. Mas aqui no 730 tem um conceito para contrato de transporte. É quando alguém mediante retribuição, se obriga a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas. A gente tem o transporte de pessoas, né? Também tem o transporte de mercadorias. E ainda assim, no transporte de pessoas, existe uma obrigação também que recai sobre os pertences, né? Do passageiro, malas, bolsas. Que cada vez mais no ambiente aéreo eles querem que a gente leve menos. Cada vez mais levem menos coisas.
O contrato de transporte é o que a gente chama de obrigação de resultado. Então, ele só se realiza com um objeto final dele. Levar alguém de um lugar para o outro. Não é aquele tipo de contrato que é chamado obrigação de meio. Vou fazer o meu melhor. É como se você contratasse alguém para construir um muro. Em princípio, não tem grandes segredos se o sujeito sabe fazer um muro. A gente pega aí o transporte aéreo novamente, né? É uma das atividades mais seguras do mundo. Né? Se a gente for ver por milhões de passageiros que eles transportam o número de acidentes, né? Principalmente com as companhias maiores e modernas, né? A ideia de acidente já é uma coisa mais difícil. Né? Pequenos detalhes imprevistos, né? Ocorrem. Cada vez mais essas aeronaves são pura tecnologia. Imagino que daqui a alguns anos nem mais piloto comandante vai ter. Vai ser alguém controlando o solo, né? Ou uma inteligência artificial. Então não tem muita desculpa, né, para o transporte aéreo dar errado. Existe, então, uma cláusula de incolumidade sobre o passageiro e seus pertences. Que é conduzir essa pessoa com segurança. Isso está implícito. Isso depois a gente vai ver que se intensifica mais ainda, né? Porque no próprio Código Civil, se a gente ainda for considerar outras normas, mas no próprio Código Civil já é dito que aqui recai a responsabilidade objetiva. Então, quando vocês já devem ouvir essa menção, né? Já faz algum tempo, né? Responsabilidade objetiva cabe ao fornecedor do serviço mostrar algo que possa excluir a responsabilidade dele. Não é necessário provar a culpa para se atingir a indenização. Eu preciso mostrar, olha, eu me machuquei e eu estava numa aeronave. Eu não sei de quem foi a culpa ali, mas eu me machuquei. Eu quero uma indenização. E a abrangência do Código Civil. Esse é um contrato que o Código Civil não está sozinho. Ele não está sozinho. Existem normas que também falam expressamente do contrato de transporte, aéreo ou terrestre, enfim. E algumas normas não são nem nacionais, são internacionais. E aí você tem correndo por fora também, mas com a presença marcante, o Código de Defesa do Consumidor. Fora isso, aquelas várias resoluções que surgem das agências reguladoras. Isso aqui é um serviço concedido.
Serviço de transporte é um serviço concedido. Então, se a gente for ver aqui no Brasil, a gente tem transporte aéreo. Uma agência que lida com isso se chama ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Transporte terrestre, uma agência que lida com isso é a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas se você pega, por exemplo, aqui o transporte coletivo em Porto Alegre, você já tem uma outra empresa que também trabalha nisso, que é a IPTC. Também expede suas resoluções. Aí você pega o transporte aquático, aí tem a ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Ninguém nunca ouviu falar. Infelizmente, parte dessas agências, né, tem muita gente competente lá, mas parte delas acaba virando cabide de emprego, né, lotados por partidos políticos que trocam apoio. Né? Toma lá da cá é uma doença que existe em todo mundo, mas no Brasil virou câncer. Né? Enquanto em outros países ela é mais suave, aqui ela é muito grande. Então, o risco que você corre com isso é botar pessoas para dentro dessas agências que não têm conhecimento nenhum da matéria. Por quê? Porque estão ali, porque o partido tal tem um pedaço da agência tal, outro tem aquele, outro tem aquele. E assim vai. Bom, aí, o que acontece? Como eu não tenho muito espaço para usar no quadro, vou botando que apagar. Tá? Meu apagador não está, mas... Uma forma de vida aí que já existe desde 2014 aqui em nós, né? Também entra nesse contexto, né? É o Uber e companhia, né? Hoje aí a gente tem o Uber, tem o 99, né? Não sei mais o que tem ainda funcionando. Eu basicamente só tenho chamado Uber mesmo. Depois que o Cabify foi embora, acabei ficando com ele. Surgem essas plataformas digitais disruptivas. Aí vem no Brasil, em 2014, o Uber. Chega numa época boa, né? Porque em 2014 a gente começa uma crise enorme, que a gente não tinha conseguido superar ainda. Aí muita gente que perdeu emprego, renda e tal, encontra nessa situação aí ou a profissão em si ou um complemento. Aí o que acontece? Todo o transporte, né, ele é um serviço regulado. Claro que a gente tem muita pirataria nesse setor, né? Chama as ruas piratas, saem recolhendo as pessoas, né? Principalmente em São Paulo. Eu não sei como é que está agora, mas antes do Uber chegar em São Paulo, uma vez me falaram que chegava a ter 10 mil táxis piratas. E é um táxi que tu só descobre se ele é pirata se tu parar ele e começar a fazer uma investigação de dados, aí tu te dá em conta que ele é irregular, porque de resto eles copiavam igualzinho. Mas aí vindo o Uber, não sei se vale a pena, se valeu a pena continuar investindo nisso. Acho que os piratas se retiraram. As peruas também em São Paulo. Perua, não perua naquele sentido, mas aquelas que também são irregulares, param nas paradas, tem lá Grajaú, Santa Maria, bem mais barato e não é regular. E o problema é que é difícil tu impedir, porque a pessoa quer pegar algo, né? O ônibus não passa e tu vai fazer o quê? Já ganha uma miséria, né? Então, tudo que puder culpar no transporte, eles não pensam no pacote. Segurança jurídica desse ponto. O nosso transporte público deixa muito a desejar em termos de grandes capitais no Brasil. Tem que ter mais metrôs, né, mais eficiente. Bom, o que acontece, né? Quando o Uber entrou, no mundo inteiro, né, e aqui também, houve muita resistência dos taxistas, né?
Não, vou perder meu espaço, né? Com certeza vai perder, né? Não há dúvida. Vou perder meu espaço e começar a ter retaliações até agressivas, quebrar o carro de Uber e tal. A EPTC aqui recolhia os carros, né? Até que começou a se estruturar isso e fez surgir a chamada Lei do Uber, que é a Lei 13.640 de 2018. Aí a perspectiva justamente é que a competência para legislar exclusivamente sobre transporte é da União. Então, quem poderia proibir o Uber seria a União, e não a lei municipal. Aí o que acontece? Essa lei aqui permitiu o Uber. Aliás, nem poderia haver uma negativa no municipais, só que isso ia dar uma enxurrada de ações judiciais para o pessoal conseguir trafegar normalmente. Então, não pode ter uma legislação municipal dizendo eu proíbo o Uber, entendendo que seja o Uber, né? Uma plataforma organizada, não é cada um pegar o seu carro e sair dirigindo. E o município pode fazer o quê, então? O município ele pode regular como é que vai ser feito, como é que vai ficar a parte de impostos, como é que o carro tem que ser apresentado, tem que ter seguro, não tem que ter seguro, tem que ter alguma identificação. Mas ele não pode dizer está proibido o Uber. E o Uber ele entra não só na questão do Código Civil, mas também do Código de Defesa do Consumidor, a empresa. Aquele motorista dela, no mínimo, um preposto dela. E hoje aí tem, né? Se intensificou a Celeumo. O TST, ano passado, tinha dito que não, mas a pressão está aumentando, está havendo decisões aqui e ali, para tentar enquadrar motoristas de Uber como relação de trabalho. Aí, com mais razão, o Uber responderia qualquer coisa que acontecesse com o passageiro. E eles estão fazendo isso por causa de pressão internacional. Pô, Estados Unidos tem estados dizendo que sim, Inglaterra também, então, quer dizer, locais, né, de uma índole liberal estão colocando o Uber como relação de emprego. Então, a coisa começa a se intensificar, né? Bom, um outro ponto aqui que a gente tem que trabalhar para isolar é o chamado transporte gratuito. Transporte gratuito. Existem, sim, algumas coisas de graça na vida. Uma delas é o transporte gratuito, chamado também de transporte desinteressado. Que a gente chamaria de carona. Vai ter até um site, não sei se ainda funciona, blá, 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 tá? Que é um app de caronas,
Mas aí, se tu tem que dividir a gasolina, já não é mais gratuito. Então, o que acontece? Para a gente não desestimular a carona, que até é uma coisa importante, né, em termos de preservação ambiental, né, em termos de custos, né? O preço que está a gasolina hoje chegou num patamar estúpido, e até os próprios Uber estão questionando, né? Tem cidades aí que estão parando, acho que Cuiabá e alguma outra capital já está sofrendo com problema de falta de Uber, porque está muito cara a gasolina. Uma coisa que a gente poderia incentivar mais, né? Mas aí depende de questões culturais e segurança, né? É justamente o uso da carona. Então, um carro, um dia um leva, outro dia outro leva, e assim vai. E para não desestimular essa questão mais altruística da carona, né? As regras que caem em cima do transporte gratuito não são as mesmas regras, a mesma severidade que cai em cima do transporte contratual. Então, uma das questões aqui é justamente a responsabilidade subjetiva. Eu, como vítima, só posso conseguir me ressarcir com quem me deu carona se eu provar o dolo ou culpa grave do motorista. O dolo é querer um resultado ou assumir um risco, né? O sujeito encher a cara e sair dirigindo, tu assume um risco de um acidente. Pode ser até que não quisesse acidente, mas também não parou para pensar. Culpa, ela tem graus, né? A culpa é culpa grave, culpa leve, culpa levíssima. E até os romanos já diziam, em se tratando de responsabilidade civil, que seria responsabilidade civil extracontratual, né, a figura deles, ainda que fosse responsabilidade civil extracontratual, valeria também a culpa levíssima. Quer dizer, foi uma falta de observação mínima, mas esse mínimo gerou um acidente. Agora, a culpa grave na direção não é muito difícil de pensar. Encher a cara, beber bebida alcoólica, você já vai estar criando aí uma tendência muito forte para entrar no dolo eventual. Inclusive, em termos criminais, você vai responder perante o júri e o apenamento é bem maior. Agora, eu diria culpa grave na direção é ficar mexendo no celular, né? Se antigamente era culpa grave atender o celular, pelo menos o sujeito ainda estava olhando para frente, né? Menos uma mão, mas ainda estava olhando para frente. Hoje você fala ali pelo Bluetooth. Então, hoje, qual é o novo problema? O problema é o sujeito dirigir e pegar ali o WhatsApp, no Facebook. Você pode estar a 20 por hora ali, passa alguém na sua frente, bateu, o cara cai no chão, daqui a pouco já morre. Então, isso seria um modelo de culpa grave. E aí tem o parágrafo único, desse dispositivo, que ele fala o seguinte, ó, não é desinteressado, né, aquele transporte que almeja vantagens indiretas. Por exemplo, você vai ali numa imobiliária ali, ou vai numa loja, vou te mostrar um empreendimento lá num outro lugar, vou te mostrar um empreendimento aqui e vou te levar até lá e vou te trazer de volta. Você tem um interesse de levar a pessoa e ela se interessar e você fazer um contrato com ela. Então, esse transporte, essa condução até lá e a volta, não é uma carona. Você tem
está almejando algo por detrás disso, e aí você já cai na linha do contrato de transporte normal, e não no transporte gratuito. Alguma dúvida aqui?
A responsabilidade objetiva ela só pode existir se a lei disser que um determinado setor é afetado por ela. Nem que diga isso de uma forma um pouco mais genérica. E o legislador do CDC, do Código Civil, ele compreende que o serviço de transporte, por mais que haja fatores de segurança, há também uma série de riscos. No transporte aéreo, esses riscos são mais controláveis, bem mais controláveis. É mais difícil você colidir seu avião com um piloto bêbado, digamos assim. Então, se a gente fosse pensar, muito mais arriscado você andar de ônibus no Brasil, terrestre, do que numa aeronave. Por mais que o motorista seja cuidadoso. E quando ocorrem esses acidentes, a pergunta é: quem paga? Quem paga quanto? Claro que o causador paga. Mas o problema é: será que o causador tem patrimônio para assumir esse custo? Daqui a pouco um ônibus cai numa ribanceira porque um caminhão velho lá, com o motorista embriagado, bateu nele. Nem adianta querer ir atrás, que o sujeito nem seguro tem. Você não vai cobrar nada. Então, ou você deixa o passageiro a descoberto, ou ele vai cobrar isso de quem? Daquele que estava transportando ele, que é a empresa de ônibus. Você, como legislador, pode fazer escolhas, né? Toda vez que você faz a lei, você pode fazer escolhas. E ao fazer essas escolhas, ou você adentra, né, num padrão mais moderno para aquele tipo de situação, ou volta para uma situação mais antiga, né? A ideia de responsabilidade civil, de responsabilidade objetiva, não é simplesmente dizer que a vítima sempre tem direito, mas é aliviar a vítima de um conjunto probatório desgastante. Porque se você é vítima de um cenário em que existe responsabilidade objetiva, você, como vítima, vai mostrar o quê? O seu dano, pelo menos prova do dano, você vai buscar. Fiquei aleijado, fiquei tetraplégico, fiquei tal coisa, perdi tal coisa. E mostrar que esse dano está relacionado a uma certa atividade, mostrar esse nexo causal. Eu sofri um acidente de ônibus e depois eu sofri um AVC. Tá bom, mas o que tem a ver um AVC com um acidente de ônibus? Será que tem algum link? Tem alguma coisa a ver? Ou ela sofreu isso porque ela sofreu? Não tem relação nenhuma. As coisas ocorrem da maneira mais variada. Hoje eu vi uma decisão que o sujeito, ele tinha um idoso, ele ficou 20 e poucos dias preso numa cadeia da Paraíba. Ilegalmente. Quer dizer, indevidamente, vamos dizer assim, ele não era o culpado. No que ele saiu, ele foi sair da prisão, ele teve um infarto e morreu. Aí a gente vai pensar, mas qual é o vínculo que tem a prisão com o infarto? Direto é mais difícil. É diferente do que ele ter tomado uma facada lá dentro ou ter sido morto. Mas será que isso daí, já a partir do princípio que ele tinha essa deficiência cardíaca, né? Que esse tipo de cenário não está presente no fator morte, pode ser que não seja diretamente o único, mas ele está ali, né? Você deprime a pessoa. A pessoa leva uma vida inteira regrada, ok, daqui a pouco tu te vê ali num processo de Kafka e está lá no meio do flagelo da humanidade, que é aquela turma do presídio. Então, aí você vai ter que explorar, né? E lá também, na responsabilidade estatal, existe a responsabilidade objetiva, mas ali você vai ter que explorar melhor esse link, né, do infarto dele com a questão de estar preso indevidamente. Não vai ser tão claro assim. Mas aqui, então, por escolha nossa, o transporte ele acaba sendo afetado por uma série de riscos, né? Ele é uma atividade de risco. E aí, o artigo 734 do Código Civil vai dizer que aqui impera a responsabilidade objetiva.
Isso aqui é uma relação de consumo, e como relação de consumo, ele é uma prestação de serviço, né? Sempre que a gente viu um contrato de prestação de serviço, mas aqui ele é mais específico ainda. Ele tem regras próprias e não as genéricas. E a prestação de serviço, cuja falha remonta a uma ideia de defeito do serviço. Lá no CDC a gente chamaria de defeito do serviço. No CDC a gente não trabalha muito com responsabilidade, a divisão, ficar falando de objetiva, subjetiva, contratual, extracontratual. O segredo lá está em duas figuras chamadas de defeito e vício. Como é que eu sei que eu tenho um vício e como é que eu sei que eu tenho um defeito? O defeito, de regra, ele está ligado a um padrão de insegurança. Você tem um celular que não funciona, vício. Você tem um celular que explode, como tinha alguns aí, defeito. Então, tudo que te leva a um cenário de insegurança é um defeito. Lá, a gente vai chamar de defeito de serviço. E lá, a responsabilidade é... Começa lá o artigo 14 falando. Independentemente de culpa. Independentemente de culpa, responde o fornecedor, no caso, o transportador. Então, eu não preciso provar onde é que houve a culpa. Até porque pode ser que a culpa não tenha havido. O sujeito ali está dirigindo o ônibus, uma boa, velocidade normal. E daqui a pouco, eis que surge um caminhão do outro lado que tu não consegue dividir e colide com o ônibus, o que tu poderia fazer? Como é que tu poderia reagir? Não poderia. Então já começa aí. O motorista do ônibus nem reagir poderia. Só que causou um acidente. E por que eu, como transportador, tenho que pagar a conta, já que meu motorista dirigia bem, não tinha uma falha no ônibus, estava tudo ok? Porque dirigir em estradas no Brasil é uma conduta arriscada. Seja por você ou seja por terceiro. Ou seja, pelos buracos também, né? Porque no Brasil, se tu tirar os buracos, acabam as estradas. O sujeito ele vai lembrando dos buracos na medida que ele anda. Aqui tem um sensor novo, ó, surpresa. E o artigo 927 do Código Civil, ele também, inspirado pelo CDC, né? Porque o CDC é de 91, e o Código Civil, o atual, é de 2002. O Código Civil de 16 não falava de responsabilidade objetiva, mal tocava nisso em uma outra situação específica que pudesse ser interpretada assim. O 927 ele diz o seguinte, olha, quando a empresa tiver uma atividade que possa exprimir risco, a responsabilidade objetiva. Então, assim, o 734, né? O 734 do Código Civil, entre outras coisas, ele diz o seguinte, é nula a cláusula em que uma transportadora diga que não responde pelos prejuízos gerados em face do serviço. O sujeito faz um contrato contigo dizendo qualquer acidente que houver com o ônibus, eu não me responsabilizo. Se tu perder as tuas bagagens, eu não me responsabilizo. Essa cláusula excludente, ela é nula. Só isso inclui esquecer alguma coisa no transporte? Não. Aí é mais ligado a só a prestação de serviço. Tu despachou lá e depois, quando tu voltou para pegar, não está mais lá. Tá? Porque eles deixaram alguém levar. Inclusive, a gente tem também ali. Tá aqui, ó. O serviço adequado e seguro compreende também cumprir o quê? Os itinerários, né? Itinerários e horários. Você tem que fazer a viagem. Sempre eu preciso fazer a viagem.
Não, claro. Aí nós vamos trabalhar com o quê? Aí nós vamos trabalhar com o quê? Eu posso apagar aqui? Como é que está a coisa? Aí nós começamos a pensar um fator muito importante. Que aparece ali no 734. Força maior, como uma excludente de responsabilidade. Bom, então, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: a responsabilidade do transportador não é uma responsabilidade absoluta. E responsabilidade absoluta, aconteça o que acontecer, você sempre pagaria a conta. Mesmo que seja uma praga divina. Praga dos gafanhotos, paga. Ah, o rio virou sangue, paga. Oficialmente só tem uma situação aqui no Brasil. Paga sempre que acontecer algum problema, que é o acidente nuclear. Por lei. Se explodir lá Angra 1, Angra 2, por um tsunami, né, como aconteceu lá em Fukushima, no Japão. É uma atividade controlada, né, mas se der um acidente, a devastação é muito grande, então a União paga. E tem muitas orientações, que talvez eu acho que isso seja a tendência forte, de trazer essa responsabilidade objetiva para o direito ambiental. A gente já vê cases assim nesse sentido. Ah, mas eu arrendei minhas terras para um sujeito lá que ele tinha que plantar soja, eu não sabia que ele ia pegar e fazer uma devastação, cortar todas as árvores e matar todas. Não interessa. Estava na tua terra, tinha que preservar, tu paga a conta. Paga a responsabilização por essa perda ambiental. Eu acho que cada vez mais isso é uma demanda maior, né? Pois bem, o problema aqui no transporte é esse termo aberto. Força maior. Quer dizer, vai preencher ele. Por mais que tu tenha ali alguns critérios, quando a gente fala em força maior, a primeira ideia que vem é algo externo. Algo externo agredindo aquela atividade. E mesmo assim, esse externo nem sempre serve como argumento. Se alguém bater o carro no transportador e gerar danos ao passageiro, o passageiro cobra do transportador, porque isso está presente no risco. Agora, por exemplo, ou por a jurisprudência já começa a tirar fora o transportador. Ah, eu fui assaltado na lotação, fui assaltado no ônibus. Eles já começam a recuar. Mas eu penso assim, com algumas ressalvas, né? Semana passada a gente teve ali um crime bárbaro, né? Uma moça de 20 anos foi morta de forma covarde ali no Cristal, num latrocínio. Problemas do direito penal à parte, né? Na medida em que você tem ali um cenário de reiterados roubos naquele lugar, não era uma situação desconhecida. Né? E aí você pergunta, sempre tem roubo, toda semana tem roubo. Ninguém faz nada? A gente deixa assim? O próprio Estado, a gente entende que ele não é um segurador universal. Ele não pode estar em todos os lugares. Né? Senão, se todo mundo que sofresse um roubo, teoricamente, empilhar o nosso judiciário de ações judiciais. Né?
Ele não pode estar em todos os lugares, mas em alguns lugares onde ele está sendo chamado, porque ali tem um espaço, ali tem uma falha, e ele desiste de estar ali, aí ele está atraindo para si uma responsabilidade. Eu acho que o que aconteceu com ela não é algo para deixar uma conta em aberto. Alguém tem que pagar essa conta. Ou a prefeitura, ou o Estado, a falta de segurança. Aquilo ali já era uma reiteração. Bom, mas aí o que acontece? Normalmente, a culpa exclusiva de terceiros seria uma força maior. Normalmente, uma culpa exclusiva de terceiros seria uma força maior. Se a gente olhar lá no Código de Defesa do Consumidor, é excludente de responsabilidade do fornecedor a culpa exclusiva de terceiros. Mas aqui no Código Civil, no transporte, não integralmente. Porque se for um terceiro que gera um acidente, isso está no contexto do risco da atividade. Aí o transportador paga. Terceiro que gera acidente, o transportador paga. Faz parte do risco dele. Agora, já é uma excludente, quebra o nexo causal, o roubo. Mas vamos dizer o seguinte, na passagem, no custo dela, não está computado o valor de serviço de segurança. Não era incomum acontecer, os caras entravam principalmente ônibus de excursão, né, que ia até o Paraguai, né, o pessoal já sai com mais dinheiro. Botava 1 ou 2 bandidos ali dentro do ônibus. No momento da viagem, eles paravam o ônibus, saqueavam todo mundo, e aí já vinha um carro, pegava eles e eles iam embora. Então, isto gera uma excludente. Na visão da jurisprudência, não faz parte do risco do transporte, mas sim um problema de segurança pública. Então, vou ver se eu vou tentar abrir aqui uma mais. Vai funcionar, está crescendo. Parece que a válvula está fechando. Você já válvula.
Verdade. O braço parou. O braço Eu acho que se vocês fechar um pouco as janelas aí. Voluntário? Alguém consegue ler? Acho que eu consigo. Alguém me quiser. Dá pra desligar o som, que daí eu Claro. Isso. Esse que tá. Vai. Olha. Recurso nominado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Roubo. Interior de ônibus. Responsabilidade objetiva do transportador afastada. Fato de terceiros. Jurisprudência das turmas tributárias. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Hipótese em que a parte demandante busca ser ressarcida dos prejuízos suportados decorrentes de roubo ocorrido no coletivo de propriedade da rede. Oportunidade que teria sido subtraído seu telefone celular, óculos de grau, documentos de identificação, cartão de ônibus e chaves avaliadas em R$800. Sustenta que, em virtude do ocorrido, vem passando por dificuldades psicológicas, além de enfrentar problemas de visão. Requer indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade objetiva do transportador que não se aplica ao caso concreto, considerando a excludente de responsabilidade. A divisa de fatos de terceiro. Prova corrigida aos autos que demonstra a quebra de nexo de causalidade, porquanto os prejuízos suportados pela demandante foram decorrentes de fato de terceiro. Se apresenta, na hipótese, como excludente de responsabilidade da demanda. Sentença de improcedência mantida. Acione o disposto no artigo 46 da Lei 9.099 de 95. Recurso de produtos. Obrigado. Bom, isso aqui é uma tendência forte, né? Mas eles, claro, que isso aqui é só uma ementa, né? Ementa é um resumo do julgado em si. Não é que a responsabilidade de terceiro elimina a responsabilidade do transportador. É a responsabilidade de terceiro sobre o aspecto da insegurança. Tá? Se a gente já viu que se eu for colidido por um terceiro, né, e a culpa não é do motorista, a responsabilidade da transportadora recai sobre ele. Bom, inclusive, tem o artigo 735 do Código Civil que fala no quê? Fala em ação regressiva. Tá? Então, quer dizer, o transportador vai pedir uma ação regressiva lá em cima do causador do dano. E alguém vai perguntar, acho que a gente já tinha falado, mas alguém vai suscitar. Ah, mas é aquele seguro que vendem, né, no transporte interestadual. Tu compra lá, eles ficam te empurrando esse seguro. Se eu não comprar esse seguro, eu perco o direito de demandar contra o transportador, caso, né, eu sofra um acidente, enfim. Não perde direito nenhum, não é obrigado a contratar esse seguro. Seguro seria um facilitador. Né? Quer dizer, tu tem o dano, prova ele, já vai direto na seguradora, teoricamente ela te daria rápida essa indenização. Mas não significa que tu não possa demandar ele, não possa processar ele para fazer ele pagar os custos que foram gerados. Aí acontece que muitas empresas têm a sua própria seguradora. Né? Quer dizer, meu passageiro morreu, tu fala com a minha seguradora, que é um seguro que eu pago para esse tipo de coisa. Então, isso aqui é a grande maioria julgando nessa linha aqui. Aí eu preciso de um outro voluntário. Voluntário para a Legião Estrangeira. Quem vai? Não eu, então, né? Já era meu sonho. Um legionário. Ou legionária.
queda de passageiro, apelações cíveis, responsabilidade civil em acidente de trânsito, queda de passageira ao desembarcar do ônibus, responsabilidade objetiva do transportador, dano moral em ré ipsa, dever de indenizar, rubricas indenizatórias ratificadas, precedentes. O prestador de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados aos seus passageiros. Incidência dos artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, artigo 734 Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caso em que a autora, devido à manobra busca do perposto da ré, foi vítima de queda no interior coletivo, tendo sofrido lesões corporais. Nexo causal demonstrado, ausente prova de qualquer das excludentes da responsabilidade, como a respeito da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Dever de indenizar o dano causado na medida que o transportador tem a obrigação de meio de resultado, ou seja, não só deve conduzir o passageiro, quanto deve fazê-lo de forma segura, para que chegue incólume ao seu destino. Tendo presente que o óbito da vítima decorreu da lesão sofrida mediante danoso, cuja responsabilidade é inapedável da demandada, evidente o dever de indenizar os danos morais causados, os quais, na hipótese dos autos, caracterizam-se como in ré ipsa, e adequado montante definido pelo juiz originário, esse dissonante das peculiaridades do caso concreto, e conforme o entendimento dessa corte, em se tratando de vítima fatal. Pensionamento ratificado nos termos da sentença. Consectários legais explicitados. Abatimento de seguro de privado confirmado. Súmula número 246 da STJ. Ok, obrigado. De nada. Então, gente, aqui a gente vê vários detalhes até, alguns que a gente já viu, inclusive, né, e outros que se somam. Como é um transporte concedido, né, você pode usar tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto o Código Civil na parte da responsabilidade objetiva, como pode usar também o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que atrai a responsabilidade objetiva para os agentes, para as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Vocês sabem o que é dano moral em ré ipsa? O que ele fala dano moral em ré ipsa? Dano moral em ré ipsa, ele dispensa a prova. Tá? Você não faz a prova dele em juízo. Por quê? Porque a coisa fala por si. Então, quer dizer, digamos que essa pessoa que morreu e ela deixou alguém que dependia dela. E acho que ela deixou, eu não olhei o acordo, porque aqui fala em pensionamento. Então, ela deixou alguém que dependia dela. Né? Se essa pessoa é um filho que perdeu a mãe, você não precisa fazer uma prova para saber quanto é que um filho sofre por perder a mãe. Você consegue imaginar isso. Né? E quanto isso vai variar quanto menor for a idade dele. Quanto menor ele for, mais ele sofre pela ausência, né, do que ela representa na vida dele. Então, esse tipo de situação é o dano moral em ré ipsa. Eu também não vi o acórdão aqui, mas eu não sei se não está sendo pedido. Ela morreu, né? Depois virou sucessão. Se não está sendo pedido o sofrimento dela em si, né? Porque aí tu tem dois cenários diferentes. Uma coisa é a pessoa cair, se quebrar toda, né? E aí ela tem o sofrimento, porque se machucou muito, né? Toda afetada. Ela vai pedir um dano moral por ela, né? E outra coisa é ela morrer e você pedir o dano moral pela ausência dela, que é o chamado dano moral por ricochete. Né? Tu atinge alguém, mas vem bater em outro, né? Do ponto de vista material e moral. Eu acho que aqui tem as duas coisas. Né? Eu acho que estão pedindo tanto o dano moral enquanto ela ainda estava viva, né? E até diria o seguinte, mas ela morreu no acidente, pelo acidente. Ela também tem um dano moral. Quer dizer, a pessoa que ficou ali semanas e dias sofrendo no hospital por conta desse acidente, ela veio a morrer. Existia um sofrimento dela que merecia ser reparado. Tá, e ela morre, no que ela morre, esse direito dela é transmitido à sucessão. Então, continua podendo pedir isso como um direito dela. Aí vem o direito do sucessor, que representa a morte da mãe e do pai em termos do ponto de vista sofrimento e econômico. Então, são coisas que você pode botar aqui.
E como eu tinha falado, né, quando a gente estava falando lá de seguro DPVAT, o que foi pago, né, aqui no DPVAT, aquela vultosa quantia de R$14.000, né, pelo dano-morte, você abate do valor indenizatório a ser pago pela empresa transportadora. Tá? Quer dizer, aí é um risco de derrubar um passageiro, né, ao fazer condições erradas no transporte coletivo, as pessoas ficam em pé. Mais um legionário ou legionária. Esse caso aqui também é bem interessante. Temos algum voluntário, gente? Alguém que ainda não foi? Hã? Eu não enxergo. Agora é vez dos meninos. Quem tem olhos de águia? Relação civil, transporte de passageiros, ADV Civil, fortuito externo. Ferimentos, ação de indenização por reverso moral, responsabilidade do transportador. Compete ao transportador conduzir o passageiro, são e saldo, até seu local de destino. Impede de responder pelas desventuras havidas durante o seu deslocamento. A contraprestação ao pagamento da passagem é o transporte seguro, subjado à responsabilidade objetiva. Entretanto, o nexo da causalidade estabelecido entre a conduta perpetrada e o dano experimentado não está imune a excludente, capaz de exigir o dever de precisar. No caso em apreço, a alegação de que o estilhaçamento do vidro decorreu do arremesso do pé, por terceiro, no exterior do veículo e movimento. Desde acompanhada de contratação, passível de desnecessário o laço causal entre a conduta do transportador e o evento danoso. Desse modo, ausente prova, outros que a requerida de que se tratou de fato de terceiro fortuito externo, uma vez que nem sequer foi encontrada a referida pedra. Procede o pleito autoral. Dano moral, a lesão física grave caracteriza o dano moral por independente de comprovação do alegado prejuízo, já que presumível. No caso, a perda da visão de um olho em que seja a reparação requerida. Em relação ao quanto indenizatório, é de ser mantida a fixação realizada na origem, porquanto não pessoa dos parâmetros norteadores da indenização adotada por essa Câmara. Certo, muito obrigado. Aqui é um caso diferente, né, porque a história de fundo é que era um ônibus da Carris, eu acho, e era um dia de Grenal, e aí dentro do ônibus estava ali um pai com seu filho, e alguém teria jogado uma pedra do exterior, né, para dentro do ônibus. Essa pedra bateu no vidro, e estilhaços desse vidro pegaram o olho da criança, e ela perdeu a visão de um olho. Né? E aí a dúvida é, isso daí é equiparável à questão de violência, tipo roubo, né, que acaba passando? Isso é uma excludente total da responsabilidade do transportador? Ou o ônibus em si, transporte coletivo, pelo menos nesses dias diferentes, ele é um elemento de risco que atrai esse tipo de situação? Eu acho aqui que eles acharam um jeito, os jogadores acharam um jeito de não deixar isso daqui no vazio, né? De não deixar esse cenário impunível, né? Por conta do que aconteceu, essa fatalidade horrorosa com essa criança. Né? E aí eles se apegaram na prova no sentido de que, em que pese a empresa de ônibus quisesse dizer que foi uma pedra lançada do exterior, eles disseram, cadê a pedra? No princípio, a única coisa que eu tenho é um vidro estilhaçando. Se o vidro estilhaçou dentro do ônibus, isso estava lá dentro, não é algo externo. Esse estilhaçamento pegou no olho dele e paga a conta. Então, quer dizer, sufocaram a empresa pela falta de prova de um contexto de que vinha de fora. E aí ela foi condenada a pagar essa indenização, que eu não me lembro agora quanto é que é, isso foi um julgado mais antigo,
Mas também não há um padrão. Se tu prova que é uma pedra vindo de fora, já é mais difícil de conseguir. Mas só uma Puxa. polícia, por exemplo, não ia comprovar que veio de fora, isso que eu pensei. Mas eu não acho que seja tão difícil. Talvez o custo da perícia fosse mais grave. Talvez sim. Só que aí o que acontece? Eles estão dizendo que tinha um ônus de prova do transportador que ele não foi atrás. Não foi atrás, Então eles não estão desmerecendo uma perícia. Quem sabe então por que não fez? Parece interessante. Isso aí, em caso de um animal que cruza a pista, aí o motorista tem que tirar uma coisa assim, que acaba fazendo acidente. Seria responsabilidade. A responsabilidade é da empresa que mantém a pista, da concessionária que mantém a pista. Mesmo essas que são estatizadas. Cara, assim, se é uma concessionária privada, a conta sempre estoura nela. Passou um ônibus, passou um cavalo, passou uma capivara, sempre estoura nela. E aí também tu já inclui isso numa relação de consumo, que é um prestador de serviço. Agora, quando se trata do Estado, aí eles já dão uma amenizada. Aquela rodovia é mantida pelo DNR, enfim. Aí ele já começa a fazer algumas indagações. Bom, mas do lado dessa pista, ali próxima dela, tinha alguma fazenda com animais? Bom, se tinha, a empresa estatal tinha que ter tomado cuidado para garantir que não houvesse fuga. Agora, se fosse uma coisa mais aleatória, né, não estava fora de qualquer tipo de cuidado, aí existe também uma parte que acaba isentando o Estado da responsabilidade. São dois pesos, duas medidas, dependendo do cliente que está lá. Bom, e aqui também tem mais uma outra aqui, ó. Vou botar aqui, ainda dá tempo. Vou acabar citando esse acordo do STJ, RESP 168985. 168985. Acho que esse aqui aconteceu ali em Rio Grande, se eu não me engano. O cidadão entrou no ônibus com um produto químico, esses toner de máquina de xerox, altamente combustível isso. E aí nem poderia ter entrado no ônibus, mas aquela coisa de cidade pequena, o pessoal se conhece, né? Aí ele disse, então tu fica no fundo do ônibus, senta lá e deixa esse equipamento aqui do meu lado que eu vou cuidar dele. Aí foi o erro dele. Porque qual é o lugar mais quente do ônibus? É embaixo do motorista, que é onde está o motor. O motor não está lá no fundo. Aí ele botou aquele toner em cima da parte mais quente do ônibus. O que aconteceu? Carbonizou. Né? Aí todo o ônibus pegou fogo. Teve gente ali que sofreu lesão grave, até morreu. Não poderia ter deixado acontecer isso. E tem uma outra também que é usada aí, essa daí é uma culpa exclusiva da vítima. Existe culpa exclusiva da vítima para conseguir uma isenção de responsabilidade no transporte. O exemplo mais clássico é o surf ferroviário. Que a gurizada faz na emoção, né? Aqui eu não sei se chegam a fazer, mas São Paulo e Rio não é incomum, né? Vão ali em cima, né? Por ali passa por cabos de alta tensão. Se não morrer torrado, né? Pode morrer ali por uma queda, né? Na medida em que o trem pare, né? Por mais que você queira evitar, né? Ali é uma atitude mais dolosa do indivíduo, né? Querendo... Isso inclui aqueles meios que andam de skate na faixa de ônibus? Sim. É risco total do indivíduo, né? Aliás, ninguém deveria até caminhar na faixa de ônibus, só na parte ali da passarela. Né? Bom, aí... o bungee jump... passar por cima já era, né? Já era, né? O bungee jump até eles pedem lá um termo teu de consentimento, sabendo de outro. Até de se questionar, assim, em termos de legislação brasileira, uma declaração do usuário isenta o
fornecedor do bungee jump. Claro que aí tem que ver o seguinte, por que ele morreu? Se soltou, calcularam mal a corda, né? Tem que ter algum motivo, né? Qual é esse motivo, né? O que aconteceu? Possivelmente tenha ocorrido falha humana, né? Vai ser chamado... Esse é o chamado suicídio inconsciente. É o suicídio inconsciente. É tipo assim, você livre, eu acho. Pela emoção, eles fazem coisas. É tipo uma molecada muito assim, só que